Fala, Fogão! Botafogo e Sport vão se enfrentar pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro em partida a ser realizada nesse domingo na Ilha do Retiro. Logicamente, se trata de um jogo bem complicado para o Botafogo, jogar na Ilha do Retiro não é fácil e o Sport dentro de casa tem feito uma boa campanha. São 6 jogos com 4 vitórias e 2 derrotas. Apesar da derrota que eles tiveram na 14ª rodada contra o Flamengo no Maracanã, derrota por 3-0 bem pesada, antes disso, o Sport vinha embalado com 3 vitórias seguidas, contra Fluminense, Corinthians e Bahia. Já pelo lado do Botafogo, na rodada passada, a gente conquistou uma vitória muito importante por 2-1 contra o time do Palmeiras, tirando inclusive a invencibilidade do time deles. Se a gente conquista também 3 pontos contra o time do Sport, o que seria a nossa primeira vitória como visitante na competição, já que até aqui o Botafogo tem 6 jogos com 6 empates, e tirando o empate da estreia, nos outros 5 a gente poderia ter vencido contra Fortaleza, Flamengo, Corinthians, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Você sabe bem, o Botafogo desperdiçou boas oportunidades e deixou os 3 pontos escaparem nessas 5 partidas. Que a gente possa fazer um bom jogo na Ilha do Retiro e saiba explorar os pontos fracos que eles apresentam na defesa e também se defender dos pontos fortes que ele tem lá no campo de ataque. Eu vou falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo, mas claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de começar, alguns pedidos especiais. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp e convida mais botafoguenses para conhecer o canal. Inclusive, se você ainda não for inscrito no canal, peço por gentileza que se inscreva. O botão tá logo aí abaixo, clique em inscrever-se, depois ative o sininho para receber todas as notificações. Assim você não vai perder nenhuma novidade. Botafogo e Sport já se enfrentaram ao longo da história 37 vezes, segundo o raio-x do site ogol.com.br. São 10 vitórias do Sport contra 17 vitórias do Botafogo. Ou seja, o Glorioso tem ampla vantagem nesse confronto. Quando o assunto são as partidas lá em Pernambuco, são 21 partidas com 9 vitórias do Sport e 6 vitórias do Botafogo. Porém, vale destacar que nos últimos 10 jogos, o Sport venceu apenas 1 e o Botafogo 5. A gente não perde para o Sport, na verdade, desde 2016. Então o Botafogo tem aí um certo favoritismo em relação à equipe do Sport, quando o assunto é esse confronto geral e as partidas mais recentes. E que isso se repita nessa partida da 15ª rodada. Precisamos desses 3 pontos, a vitória vai ser fundamental para que a gente possa sair do Z4, subir na tabela de classificação e começar a pensar em outros voos que não aquele de escapar da zona do rebaixamento. O Sport que nesse campeonato, depois que o Jair Ventura assumiu a equipe, conseguiu bons resultados. É verdade que antes do Jair assumir a equipe deles, eles estavam na zona do rebaixamento apresentando futebol sofrível. Não que o futebol do Sport agora seja aquela coisa vistosa, até porque desde a 8ª rodada o Sport não apresenta um volume de jogo bacana. Via de regra, a equipe deles finaliza menos que o adversário, porém eles são eficientes quando tem a oportunidade de fazer o gol. Tudo bem que contra Fluminense, Corinthians e também o Bahia, o Sport fez 3 gols de pênalti. Venceu o Fluminense assim, com gol de pênalti, venceu o Corinthians também com gol de pênalti e contra o Bahia venceu por 2-1, tendo um pênalti ali fazendo a diferença. Contra o Palmeiras, no empate em 2-2 no Allianz Parque, também teve um gol de pênalti. Então assim, são várias penalidades aí a favor do Sport nas últimas 5 partidas, são 4 para ser mais exato. A bola parada, portanto, tem feito a diferença. Além disso, o último gol com bola rolando que o Sport fez foi justamente o segundo na partida contra o Palmeiras. De lá pra cá, só gol de bola parada. Mesmo no 2-1 contra o Bahia, teve o gol de pênalti e também um gol de uma falta cobrada pelo Thiago Neves, que o Marcão fez o gol de cabeça. Jogada de cabeça, inclusive, que é uma arma dessa equipe do Sport. Quando tem a possibilidade de um escanteio, de uma falta perto da grande área, via de regra, quem faz essa cobrança é o Thiago Neves. E ele costuma buscar dentro da área o Marcão. O Botafogo, então, tem que estar muito atento a esse jogador. Não pode dar mole, não pode deixar o cara subir sozinho, porque se tiver a possibilidade de cabecear em direção ao gol, vai levar perigo. Então esse aqui é um ponto que o Botafogo já tem que saber anular. Outro ponto que o Botafogo tem que saber anular são as subidas do Patrick. Aquele mesmo Patrick que jogou como lateral direito no Galo. Quando o Patrick sobe ao ataque, eu diria que é a principal arma ofensiva da equipe deles, porque é um jogador muito voluntarioso e que vira e mexe está pisando dentro da grande área do adversário. O Botafogo tem que estar muito atento. Não porque o Patrick vai fazer esse cruzamento com a bola aérea. Muitas vezes o Patrick busca quem está vindo de trás, com um passe rasteiro. Então o Botafogo, quando o Patrick estiver subindo para o ataque,
já que ele é um lateral que toca e avança, não é aquele lateral que vai tocar e ficar aqui atrás paradinho esperando, não, ele é um cara que tem essa veia ofensiva, a gente realmente tem que prestar atenção na movimentação desse jogador. Outro jogador aqui que eu destaco nessa equipe do Sport é o goleiro. Via de regra, os times do Jair Ventura, a gente sabe bem, até porque ele comandou o Botafogo em 2017, tem uma marcação muito intensa, porém precisa que o goleiro sempre esteja vivendo uma boa fase. Naquele ano de 2017, o Gatito só faltava fazer chover, a gente sabe bem disso. E nessa equipe do Sport, o Luan Poli tem feito defesas muito importantes. Mesmo quando o Sport vence as partidas, o goleiro tem grande destaque. O que mostra que essa equipe do Sport, apesar de povoar bastante à frente da sua grande área, acaba sofrendo muito com os ataques adversários. Vira e mexe, as equipes adversárias finalizam 15, 20 vezes ao longo de uma partida e, se bobear, até mais, enquanto o Sport finaliza bem menos do que isso. E quando chega no ataque, essa equipe do Sport busca explorar finalizações de fora da área, já que eles têm essa dificuldade de pisar na área do adversário. Então o Botafogo precisa estar atento para tirar os espaços na frente da nossa grande área. Não dá pra gente deixar o Sport chegar no campo de ataque e ter a possibilidade de fazer essa finalização de fora. Fecha os espaços, faz uma marcação compactada, não deixa os caras terem essa liberdade para poder pensar em chutar, porque todas as vezes que você dá a brecha, a chance da equipe adversária ter a possibilidade de chutar em direção ao seu gol, invariavelmente você está correndo o risco de sofrer o gol. Então a melhor maneira da gente não deixar isso acontecer é reduzir os espaços, marcar em cima e cada vez que o Sport pisar no campo de ataque, morder na marcação. Não deixar espaço, não dar liberdade para os caras pensarem. A última partida onde verdadeiramente o Sport teve um bom volume de jogo, mesmo jogando dentro de casa, foi contra o Goiás na 8ª rodada. Naquela partida, o Sport teve 17 finalizações, muito mais do que a equipe do Goiás. Só que de lá para cá, o Sport não consegue finalizar mais do que os seus adversários. Eles dão espaço, faz parte da estratégia, na verdade, dos times do Jair Ventura, atrair a equipe adversária para o seu campo de defesa para buscar justamente explorar a saída em velocidade. Isso, naturalmente, cobra o seu preço. O Sport povoa bastante ali à frente da sua área, mas deixa também espaço pelos lados do campo. Uma porta de entrada para o time do Botafogo. Se a gente souber explorar os lados do campo, encaixando esses cruzamentos, essa bola aérea, podemos levar perigo. Até porque bola aérea tem sido um ponto fraco aí da equipe do Sport. Contra o Flamengo, os 3 gols saíram em jogadas de cruzamento. Eles não estão conseguindo marcar bem, se posicionar bem nesse tipo de jogada. Contra o Bahia também saiu gol assim. E contra o Corinthians, apesar do Corinthians não ter feito gol, tiveram 3 possibilidades em bola cruzada na área. Então, se o Botafogo souber se posicionar, chegar pelos lados do campo, que já é uma característica natural da nossa equipe, para poder buscar explorar esse cruzamento, mirando o Pedro Raul, que vai ser titular nesse confronto, a gente tem sim boas possibilidades de fazer o gol. E naturalmente precisamos saber explorar também quando tiver um escanteio, uma falta perto da grande área, saber explorar isso porque uma equipe que se posiciona mal na jogada aérea deixa aí espaços para o time adversário poder agredir. E o Botafogo tem que saber fazer isso. A gente que fez um gol de cruzamento contra o time do Palmeiras, também podemos explorar isso como uma arma para poder agredir a equipe do Sport. Agora, se eu estou falando aqui que o Botafogo pode eventualmente explorar uma bola parada, cruzando essa bola na área, também temos que ter cuidado com isso lá atrás, porque o Thiago Neves, que é o responsável pela bola parada, quando faz essa cobrança, costuma fazer o Sport levar perigo para o gol do adversário. Então a gente não pode, primeiro, fazer a falta, evitar qualquer possibilidade de fazer essas faltas perto da nossa grande área, porque dessa maneira a gente não dá a possibilidade do Thiago Neves cruzar essa bola lá dentro. Quanto menos cruzamento tiver na área do Botafogo, a gente tem que ser sincero em relação a isso, melhor, já que a gente já sofreu até aqui 11 gols em jogada de cruzamento dos 16 que sofremos na competição. Então que a gente não deixe o time do Sport ficar explorando essa alternativa de jogada. Não podemos dar espaço para o cruzamento. E se esse cruzamento sair, pelo amor de Deus, que a marcação esteja sendo bem feita. Não dá pra gente errar toda hora a mesma coisa, já cansei de falar isso aqui no canal. Uma outra forma do Botafogo poder agredir o time deles é apertando a saída de bola. Em alguns momentos, pelo que eu pude observar nas partidas, quando a defesa do Sport, principalmente os zagueiros e os laterais, são apertados na marcação, eles podem cometer alguns equívocos. Diante da equipe do Palmeiras, por exemplo, o zagueiro deles deu um recuo pro goleiro que deixou o cara vendido. O William conseguiu antecipar, tirou do goleiro e fez o gol. Outro jogo aqui que eu lembro foi contra o Fluminense, que o Patrick foi sair jogando, ele foi dar o passe, só que aí o jogador do Fluminense conseguiu estar em cima dele, roubou a bola e daí levou perigo.
Então se a gente aperta a saída de bola de maneira bem compactada, eu sempre destaco aqui essa questão, não dá pra gente subir a nossa linha de marcação e fazer a pressão no homem da bola tardia. Se for dessa maneira, é melhor não subir a marcação. Mas se souber fazer isso, se souber tirar a saída de bola primeiro, você pode obrigar o Sport a dar chutão, né? E então a bola vai ficar com o Botafogo, que é extremamente interessante a gente ter essa posse da bola. E obviamente você também pode, em segundo lugar, conseguir roubar essa bola numa zona muito perigosa. Porque quando você consegue roubar essa bola ali na intermediária do adversário, quando eles estão saindo para o jogo, a defesa está mal posicionada. E o Botafogo nessa hora, com triangulações, com movimentação, pode levar perigo em direção ao gol do Luan Poli. Então são formas que o Botafogo pode buscar explorar esses vacilos que a equipe do Sport eventualmente acaba dando. Conhecendo a linha de trabalho do Jair Ventura, a gente sabe que tem que ter muito cuidado, porque os times do Jair Ventura, via de regra, são aqueles times que podem passar o jogo inteiro lá atrás, sendo pressionado pelo adversário, mas em uma saída rápida, conseguir fazer o gol. A gente viu isso em 2017 no time do Botafogo e a gente sabe que essa é a linha de estratégia que o Jair Ventura costuma trabalhar. Por mais que o treinador fale que ele não é um treinador de uma nota só, na prática, o que a gente vê é exatamente isso. Um time que não consegue propor o jogo, que geralmente de forma reativa pode ser mais perigoso, mas que acaba, por conta disso, sendo muito agredido pelos adversários. Não é à toa que, conforme eu disse, o Sport, via de regra, tem menos finalizações do que as equipes adversárias. A única exceção nas partidas recentes foi na 8ª rodada. A gente já está chegando na 15ª. De lá para cá, sempre o Sport finalizou menos do que o time adversário. Então o Botafogo, ficando com a bola no pé, que é o que deve acontecer nessa partida em boa parte do tempo, se a gente realmente pisar no campo deles, porque obviamente, se o Botafogo for para a Ilha do Retiro para ficar encolhido lá atrás, a gente vai fazer com que o Sport tenha que propor. Agora, sinceramente, essa ideia não me agrada. Por mais que não seja um time que tenha essa facilidade para criar, para construir as suas jogadas, é muito mais interessante o Botafogo ser protagonista. Que a gente possa entrar dentro do campo de jogo, propor o jogo e fazer o jogo se desenrolar da nossa maneira. Porém, isso acontecendo, precisamos ter toda a atenção no mundo na troca de passes ofensiva para não errar essa troca de passes, porque o contra-ataque pode ser uma arma perigosa e, logicamente, para caprichar lá na frente. Se o Botafogo tiver com essa bola, tem que caprichar na definição. Não podemos deixar escapar mais uma oportunidade de vitória longe do Rio de Janeiro. Em 6 jogos são 6 empates, muito porque o Botafogo não capricha na definição. Que nesse jogo, como visitante, que é o primeiro de uma sequência de 2 partidas fora do Newton Santos, já que a próxima partida é contra o Grêmio na 16ª rodada, o Botafogo possa chegar à sua primeira vitória longe do Rio de Janeiro. São 3 pontos fundamentais. A gente sabe como o time do Jair Ventura costuma jogar, o time deles não tem essa facilidade em fazer o gol com a bola rolando, não é à toa que nessas vitórias seguidas foram 4 gols com bola parada, sendo 3 pênaltis e 1 cobrança de falta, o que sinaliza justamente isso, a dificuldade que o Sport tem de ser protagonista, de propor e de conseguir chegar ao gol adversário, mas não é por isso que o Botafogo tem que ficar dando espaço para os caras tentarem fazer alguma coisa. Se a gente soubesse se posicionar bem no campo de defesa, compactando a nossa marcação, tirando os espaços, o Sport possivelmente ou vai ficar tentando fazer essa finalização de fora, né? E o Diego Cavalieri aí tem que estar muito atento para a gente não ter qualquer possibilidade de sofrer o gol dessa maneira, ou eles vão buscar o cruzamento, principalmente com a subida do Patrick. É um jogador que realmente sobe bastante e que a gente vai ter que estar atento a ele. Não é uma equipe muito agressiva, a gente vai enfrentar um time que geralmente busca 1, 2 bolas durante o jogo para poder fazer o gol, verdade seja dita, porque essa linha de trabalho do Jair Ventura. Então a gente tem que estar muito atento para caprichar lá na frente, fazer o nosso gol explorando esses espaços, essas falhas de posicionamento que eles têm em jogada aérea, essas falhas que eles têm em jogadas pelos lados do campo, para que a gente possa agredir. Não adianta nessa partida o Botafogo tentar entrar na defesa adversária tocando a bola pelo corredor central. Eles povoam realmente muito ali essa faixa do campo. A gente tem que explorar os corredores laterais. Que o Botafogo consiga fazer de uma característica que esse time já tem, é só você ver as últimas partidas do Botafogo, como a gente busca construir pelos lados do campo. Então a gente tem que pegar nesse jogo essas características e implementar e caprichar no cruzamento. Não podemos ficar a partida inteira errando cruzamento. Que aquela jogada que o Kevin conseguiu acertar o cruzamento para o Pedro Raul se repita mais vezes, que a gente precisa caprichar nesse passe. Se caprichar nesse passe contra uma equipe que costuma falhar nesse tipo de jogada,
Pô, tomou 3 gols do Flamengo assim. 3 gols no mesmo jogo. Tomou gol do Bahia assim, venceu a partida, é verdade, mas tomou gol assim. Então o Botafogo tem que caprichar nessas jogadas. É um jogo que promete ser tático, onde a estratégia do Botafogo tem que ser muito bem implementada. Não é para dar espaço para o contra-ataque, que a equipe deles pode tentar subir o ataque dessa maneira. Também não é para ficar deixando os caras chegarem pelos lados do campo e jogar essa bola na nossa área. E lá na frente, caprichar nesse passe final. Principalmente se a gente for explorar essa arma dos cruzamentos. Não dá pra gente passar os 90 minutos só fazendo chuveirinho, né, jogando a bola na área de qualquer maneira. Se souber fazer esse passe, se buscar de fato o jogador bem posicionado dentro da grande área, o Botafogo vai sair com essa vitória. E você, Fogão, o que você espera dessa partida? Você está confiante que o Botafogo, enfim, pode conquistar a sua primeira vitória jogando fora do Rio de Janeiro? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e, logicamente, se ainda não for inscrito, conforme eu já pedi, se inscreve no canal, ativa o sininho depois para poder receber todas as notificações. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.